Ah, bom Bom dia! dia, tudo bem? Tudo ótimo! Seja bem-vinda! Obrigada. Ai, que alegria, viu, te ter por aqui. Obrigada por ter aceitado o convite, é uma honra te receber. Nada, uma honra minha poder falar desse curso maravilhoso, poder falar de você, poder falar do que eu aprendi, do que eu apliquei e dos resultados que eu Ai, tive. eu tô louca pra saber! Ó, pra gente começar, né, a nossa live, eu queria te pedir para você se apresentar e para você contar um pouquinho da sua trajetória profissional, para o pessoal te conhecer. Então, meu nome é Edemila, eu sou advogada e eu já advogo há 10 anos. Hoje eu também tenho um cargo no governo do estado que acaba que eu fico me assim, fazendo malabarismo entre os dois, Uhum. né? O meu cargo não me impede de advogar, então eu continuo advogando em algumas causas e continuo trabalhando lá. O curso, de fato, veio para me ajudar na questão das custas do estado do Rio de Janeiro, que realmente, Olha, assim, às vezes me deixava muito sem saber para onde ir, o que recolher, e acabava que às vezes recolhia a menor, o processo atrasava, recolhia a maior, enfim. Então, assim, eu vivo de fato a advocacia no dia a dia, e o curso serviu para me ajudar muito nessa questão, no dia a dia da advocacia, para entendi. fazer com que o processo realmente seja olhado com outros olhos e seja analisado de forma mais rápida e eficaz até. Ai, que maravilha. Nossa, eu fico tão feliz, Ademila, de saber disso. Mas eu quero que você conte pra gente o seguinte: como é que era a sua relação com as custas antes? Como é que era isso para você? Então, antes eu ainda tenho essa amiga, mas antes eu tinha uma amiga que sempre me ajudava nessa questão das custas, e aí eu sempre pedia para ela fazer para mim quando eu precisava. Só que, claro, né? Nem todo mundo está disponível sempre, o tempo todo, e normal, entendeu? Então eu ficava à disposição de quando ela podia de fato me ajudar, entendeu? Entendi. E aí, assim, era ela que sempre fazia essas custas para mim. Eu até tentei fazer algumas vezes, mas era assim, era muito difícil para mim encontrar onde estavam os valores corretamente, entender o que era, onde era. É, e isso dá muita confusão, né? Porque assim, a gente vê que, infelizmente, você buscar essas informações não é muito simples, não está muito claro no site. Né? Você fica Exatamente. perdido. Para vocês terem uma ideia, gente, até já é importante vocês que estão ouvindo a gente aqui. Os modelos de greve, eles não ficam dentro do site do tribunal, eles ficam no site da corregedoria. E se você não Exatamente. sabe disso, você nunca procurou, nunca pesquisou, você entra lá no site do TJ, fica perdido, não tem nem noção de que, na verdade, para você ter um conhecimento, né, de quais são as custas naquele caso, para você ter a tabela de custas, para você ter os modelos, você tem que ir para a corregedoria. E aí eu já Exatamente. quero, inclusive, fazer um alerta importante. Não sei se você já fez isso alguma vez, Edemila, mas se você joga no Google custas, às vezes você é direcionado para modelos antigos. Não, eu nunca fiz, mas eu acredito que é possível mesmo, porque realmente o lugar onde ficam disponíveis os modelos e tudo mais, eles não ficam muito claros mesmo no site do tribunal. Então eu nunca fiz isso, mas eu acredito que é Mas possível. aí, só voltando à história, então, que você sempre pedia ajuda para sua amiga que fazia as greves para você. E ela sempre acertava? Não, nem sempre. Ou Não, tinha seja, sempre que complementar. e aí o atraso era grande, né? Das ações. É, Pois é, é. gente. O atraso era grande. E aí, assim, acabava que o processo voltava lá para o processamento, tudo de novo, e aí até certificar, e demora também para certificar, e, enfim, aí acabava que demorava pelo menos ali, acho que mais uns 6 meses para saber qual era o valor correto. Nossa. E Para aí, depois saber. de Aí saber até o você valor correto, recolher, peticionar porque de novo, né?
Exatamente. Depois de saber o valor correto, você ainda tem que tentar encontrar, fazer o recolhimento, pagar, juntar de novo, para certificar novamente. Então, É, né, acaba que demorava ainda mais mesmo. demorava muito. E aí me conta, aí como é que você me conheceu? De onde veio essa história? Então, eu te vi nas redes sociais mesmo. E, assim, em algum momento eu devia estar buscando alguma coisa sobre custas, sobre greve, e aí acabou que encontrei você lá. E aí eu ficava, de fato, olhando seu conteúdo grátis e tudo mais, o que você postava, e eu falava, gente, isso aqui parece que tem um fundo de verdade, parece que realmente isso aqui faz sentido. E fiquei ali vendo as coisas que você o conteúdo que você produzia grátis e fui gostando, até que chegou num momento que eu tive um processo que eu realmente precisava recolher as custas da maneira correta para que o processo tivesse o andamento que precisava. E aí eu falei, não, agora eu vou comprar esse curso aqui e ele vai ter que me ajudar. E aí foi quando eu comecei a fazer o curso e, de fato, já nesse primeiro processo que eu tive esse problema, eu até separei a anotação e tudo mais, eu tinha feito uma base de custas que dava 5.476. E aí, já nas primeiras aulas do curso, eu já percebi que o valor que eu tinha feito estava errado. Que eu tinha feito muito mais, muito acima do valor que realmente era. E aí, já nas primeiras aulas, eu já, assim, já consegui identificar onde eu ia conseguir adequar para o caso concreto que eu tinha. E aí, as custas de 5.476 baixou para 2.732. Uau! Nossa, E gente, é assim, muita diferença. nesse momento, o cliente até estava resistente de pagar as custas de 5.400. E aí, quando eu falei para ele que eu consegui fazer uma outra análise sobre uma outra ótica e tudo mais, e as custas baixaram para 2.700, ele falou: então eu vou pagar agora. Gente, olha esse diferencial. Pensa bem se o quanto os seus clientes não ficariam extremamente satisfeitos com você. E não é só questão de estar satisfeito, Edenila. Eu acho que assim, não tem quem não se preocupe com o seu patrimônio, com dinheiro, com o lado financeiro. Não tem como. Né? É impossível a gente não se preocupar com isso nos dias de hoje. E aí pode ter sido a grande diferença entre ele resolver buscar a justiça ou não. Exatamente. E foi mesmo, porque assim, quando ele fez a análise do valor que ele gastaria de custas e mais possivelmente uma perícia, uma outra coisa nesse sentido, ele falou: oh, se eu for continuar buscando o judiciário, vai ser mais barato eu mesmo resolver o meu problema sem ter que buscar o meu direito que foi violado pela outra parte. Entendeu? E aí, e realmente, eu estava até concordando com ele, entendeu? Porque de fato, ia ficar muito caro. Não é uma certeza, né? A gente não tem como dar certeza de que vai ter uma sentença positiva, de que vai dar um resultado positivo. Então, de fato, baixar o valor das custas naquele momento foi crucial para o processo. Depois eu até ainda tive um outro, que eu também quero falar desse outro. Manda ver, conta pra mim. O outro foi até mais. O valor foi uma diferença absurda, sabe? O outro processo era um inventário e assim, o primeiro recolhimento das custas desse inventário, e como não era um processo que eu estava sozinha, eu falei para a pessoa, para o outro advogado, como a gente estava junto, eu falei para ele: olha, esse valor não está certo. E ele falou assim: não, mas eu quero recolher a menor. E vamos ver. Aí eu falei: cara, isso não vai dar certo. Vamos fazer o valor certinho, que vai andar mais rápido. E ele não estava acreditando. Ele não acreditou em você. Não. E aí ele recolheu assim mesmo. E como assim? Eu, na verdade, estava prestando uma assessoria para ele, porque o cliente era dele. Eu não tinha voz de comando naquele momento. E aí, quando chegou no determinado momento do processo,
que o juiz certificou e falou ó, que o valor das custas está menor. Recolha a diferença. Só que o inventário era só de bens móveis. E a certificação foi sobre bens imóveis, que a diferença é Enorme. enorme. E aí, quando chegou falando que ele tinha que recolher sobre os bens imóveis, e eram umas custas que passavam de 10 mil reais, porque bens imóveis e inventário as custas costumam ser realmente um pouco mais elevadas, ele falou, nossa, mas como assim? Eu não tenho todos esses bens. Vai ser melhor não fazer o inventário, porque o inventário era só sobre uma. O único bem que o Decujus tinha era uma empresa pequena, uma empresa de pequeno porte. Ele só tinha 50% das cotas nessa empresa. Olha isso. Não tinha. Assim, não ia fazer sentido o valor mais uma vez. Né? E aí ele falou assim, gente, isso tá certo? Aí foi que ele lembrou do que eu tinha falado para ele lá no começo. Aí ele me procurou e falou assim, Edmila, me ajuda aqui. Isso aqui. Eu falei, cara, eu te avisei. Lembra que eu te falei? Aí ele, tá bom, eu lembro, me ajuda a consertar. Aí eu falei, tá bom, vou te ajudar. E aí ajudei muito com o auxílio do curso, porque aí eu pude ver que o que tinha sido não certificado, mas eles tinham colocado logo depois da certificação de que as custas estavam a menor, eles tinham colocado o espelho da grade de bens imóveis. E aí eu falei, esse espelho não está certo. Aqui deveria ser um espelho de bens móveis. Então, o que eu precisei fazer para resolver aquele problema? Eu tive que usar o peticionamento, como você ensina, né? Para mostrar que aquilo que tinha sido falado antes, em custas de 10 mil, na verdade, era 2.666. Nossa. E assim, eu só consegui de fato explicar por que era aquele valor, justamente por causa do peticionamento que você ensina. Que aí eu fiz isso. Trouxe o espelho da custa correta, trouxe o valor correto e expliquei, olha, de acordo com isso e tudo mais. Enfim, aquela questão do peticionamento inteligente que a gente usa, né? Que você ensina lá no curso. E aí, nossa, fez essa petição, juntou a grade, que antes achava-se que era de 10 mil e baixou para 2.666, imediatamente foi certificado que o valor estava correto e o processo teve o andamento que era necessário naquele momento. Gente, isso é. Houve uma decisão que de fato a gente estava precisando ter naquele momento. Que na verdade o que a gente queria muito era que o inventariante fosse nomeado. Porque a empresa estava parada e precisava que o inventariante fosse nomeado imediatamente para conseguir fazer algumas coisas que eram necessárias. E a administradora da empresa era o Decujus, né? E aí acabou que, com isso, foi muito rápido que se resolveu, foi rápido que saiu a decisão e a certificação veio dizendo que, de fato, o valor correto era os 2.666 e não os 10 mil reais que tinham sido certificados antes. Olha, eu acho assim, Edenila, que é tão legal eu conseguir ouvir, né, de você o quanto isso faz diferença, porque aí tem como vocês que estão ouvindo a gente falar assim, isso não é papo furado da Daphne. Porque não é, gente, é verdade. Quando você domina o tema, quando você domina o assunto das custas, você evita que o seu cliente tenha que pagar milhares de reais por uma intimação incorreta. Olha esse caso. Se a doutora Edmila não tivesse esse conhecimento, jamais ela não ia saber disso e o cliente ia amargar 10 mil reais. Esse é um poder que está nas suas mãos, que você pode estudar. Porque isso vai fazer uma enorme diferença. E mais, você vai resolver um baita problema naquela situação, como era o caso desse inventário. Eles precisavam desse termo de inventariante para poder uma empresa funcionar. Olha só, olha a vida de quantas pessoas está em jogo ali. Às vezes são salários, né, que iam ser atrasados por conta disso, compromissos que essa empresa ia perder. Enfim, é muito sério, né?
E você pensa que é um detalhe, e não é um detalhe, é algo importante no seu processo. E assim, e não só para o processo, como isso pode até ser convertido para a questão dos honorários que a gente cobra. Porque, veja bem, nesse caso, eu podia dizer para o cliente, olha, se você tivesse em qualquer outro advogado que não tivesse o domínio das custas, você ia pagar custas de 10 mil reais. E como eu tinha esse domínio, você pagou em torno menos de 3 mil reais. Ou seja, eu fiz você economizar antes de qualquer coisa mais de 7 mil reais. Entendeu? Então, assim, acaba que. E aí, quando você vai e cobra os honorários para ele, demonstrando esse benefício econômico que ele teve antes de qualquer coisa, ele já nem questiona se o seu honorário está caro, tá ou não, enfim. Ele já olha e fala assim: não, realmente aqui é onde eu já tive o Não, benefício vale a financeiro. pena, né? Ele fala assim, vale a pena. Eles sabem o que eles estão fazendo. Exatamente. Não, você, assim, aquilo que é bom, você não acha caro. Não tem como. Então, acaba que quando você mostra isso para o cliente, ele percebe que você é bom, que você domina o que você está fazendo, e ele já não procura questionar seus honorários. Ele já procura como que ele vai fazer para pagar, porque ele já sabe que vale. Ele já sabe que vale. Nossa, isso é. Então, agora eu quero que você me conte o seguinte. Então, depois de tudo isso, de você ter me contado essas coisas incríveis, como é que hoje você enxerga as custas e o papel das custas no seu dia a dia como advogado? Então, hoje eu enxergo ela até como um propulsor. Porque, assim, quando o cliente chega e eu já percebo que é um cliente que não tem condição de pedir gratuidade, que não vai ter como comprovar ou qualquer coisa nesse sentido, a gente já consegue falar para o cliente claramente quanto ele vai pagar de custas. Olha, você vai ter isso aqui de custas processuais, você vai ter esse custo de honorários, você vai ter esse custo de perícia, se for o caso, enfim, a gente já consegue delimitar o valor correto. Porque antes ficava muito nessa instabilidade, como por exemplo desse primeiro caso que eu tive, logo quando eu entrei no curso, que eu achava que o cliente ia pagar mais de 5 mil reais de custa, e aí, imagina, e não era tudo isso, era metade praticamente do valor que ele ia pagar. Então, quando o cliente chega, eu já consigo dizer para ele quanto ele vai pagar de custas. E antes realmente não tinha como eu dizer. Ficava ali naquela. Ah, acredito que pode ser em média. E agora não, a gente fala de fato, de verdade, quanto ele vai pagar. Ou seja, traz muita segurança, né? Traz segurança, traz celeridade processual, porque quando você junta no processo com o peticionamento que você explica no curso, e é certificado até mais rápido. Porque você já mostra o espelho para o judiciário e você mostra os valores que você realmente recolheu e os motivos. Então, assim, a certificação, nesse caso, é até mais rápida. Muito mais rápido. Sabe por quê? Gente, deixa eu contar um segredo para vocês, vocês não sabem disso. Muitos servidores têm a mesma dificuldade que você com relação às coisas. Eu Então, imagino. pois é, e Isso aí é perceptível na hora que você peticiona e ela é certificada mais rápido. Porque certamente ele não teve que buscar onde você encontrou aquele modelo, aquele tipo, porque ele já tem ali na sua petição dizendo da onde você tirou. Então ele vai meio que olhar no dele, olhar no seu e falar, acho, ok, certificou é isso aí. corretamente. E outra coisa, você se torna protagonista. Você não fica esperando, né, que venha para você uma intimação que porque muitas pessoas me dizem isso, Danila. Ele fala assim: "Ah, Daphne, você me desculpa, mas eu acho que o tribunal que tinha que entregar isso para a gente tudo já certificado previamente, de repente até preencher a greve, a gente só imprimir e pagar. Olha, só o perigo que seria isso." Olha, você sabe que quando eu estagiava, quando eu era estagiária, lá no Pará, que eu sou paraense, era assim, É a mesmo. gente pegava o processo físico, levava até o setor de custas
eles faziam o cálculo, eles viam qual era o valor, imprimia e a gente levava. E assim, aí, na época, né, quem fazia isso eram os estagiários. Eu era estagiário, eu fazia isso. De pegar o processo na vara, levar no setor de custas e um funcionário que fazia isso. E a gente não tinha a possibilidade de sequer questionar se aquele valor de fato estava correto ou não. Então, por exemplo, se nesse caso fosse esse meu inventário, que as custas inicialmente eram 10 mil, e quando a gente foi analisar, de fato, olhar o espelho e tudo mais, viu-se que as custas eram 2.600, imagina, o cliente não ia ter, nem a gente, nem o cliente, não ia ter como questionar que aquele valor estava absurdamente incorreto. Não. E o pior de tudo, gente, é que se você recebe aquela intimação, você não sabe como questionar, não adianta você pedir desistência da ação, tá? Porque Não se você adianta. desistir, ainda assim o seu cliente vai dever aquelas custas. Então, não adianta. Você ter esse conhecimento é um grande diferencial nesse mundo de concorrência. E todo mundo faz igual, todo mundo faz a mesma coisa. Edenila, é absurdo a quantidade de grade que a gente certifica como incorreta. É. É um percentual altíssimo, altíssimo. Então, você consegue oferecer isso para o seu cliente, você não faz ideia do quanto isso é diferente. A gente consegue fazer uma ideia e ter uma noção de fato, assim, uma noção palpável dessa diferença, de fato, quando a gente aplica no caso concreto, como já aconteceu comigo. Né? E quando a gente consegue aplicar no caso concreto e ver a diferença, aí você fala assim, não, realmente, isso aqui. E assim, e serve até, acho que, pro outro lado. Aí agora você falou, lembrei de um outro caso. Que nesse outro caso, o meu cliente tinha gratuidade, mas a outra parte não. E a outra parte recolheu erradamente o valor e depois não recolheu dentro do prazo e o juiz simplesmente falou, não vou considerar a reconvenção. Porque não recolheu corretamente. E aí... Tem uma coisa, o Edenila, muito interessante, que, olha, para pensar, inclusive eu vou fazer uma aula sobre isso, especial ao vivo lá para os alunos, eu já estou programando essa aula, que é você utilizar o conhecimento de custas como matéria de defesa. Por quê? Lembra que nós estamos aqui exatamente falando que muitos servidores não têm conhecimento profundo sobre custos, certo? Beleza. Se você domina o assunto, você, além de fiscalizar o que você tem que recolher para o seu cliente, você pode fiscalizar o que a parte contrária está recolhendo. Porque se suponhamos que num caso desse, uma reconvenção, por exemplo, passou batido, ninguém cobrou, você pode ir lá e apontar que são devidas aquelas custas, que as custas não foram recolhidas, ou que foram recolhidas em menor. Teve uma situação pior ainda, se você tiver no juizado especial, e aí teve um recurso inominado, se você verifica que ele recolheu incorretamente as custas, o preparo do recurso inominado, você pode apontar e ele vai perder o recurso, porque ele não tem chance de complementar. Exatamente. Então, imagina o quanto. Olha só, você ainda agrega mais um assunto, mais um ponto para ser matéria de defesa processual. Exatamente. Porque a gente não fica preocupado em sempre colocar, verificar, por exemplo, se a pessoa apresentou um recurso tempestivamente. Né? Exatamente. E aí, na questão das custas, é a mesma coisa. A gente também pode verificar e apontar quando ela não foi correta. Exatamente. E aí, olha só, eu queria te perguntar o seguinte: me diz, eu quero saber de você. Você aplicando tudo isso, você já me falou o quanto trouxe mais celeridade, mas eu quero saber de você. Se é possível, se você enxerga agora, no trâmite dos seus processos, que com o domínio das custas, se é possível você economizar pelo menos 12 meses em cada processo. É possível. É possível. É muito possível, porque é exatamente você explicar o que você já está fazendo e ele conseguir entender de maneira tão clara
que ele não tenha outra possibilidade, quando eu falo ele, eu estou falando do judiciário, que o Tá. judiciário não tenha outra possibilidade a não ser dar o andamento necessário naquele momento do processo. E aí ele, assim, ele não vai falar assim, ah, não, calma aí, deixa eu ver se isso aqui, se esse valor está correto ou não. Não, já vê que o valor está correto imediatamente, é quase que uma certeza de que você vai ter o pedido principal analisado antes do que realmente seria se ainda fosse procurar cadê o funcionário que entende de greve, que consegue certificar, que sabe aonde estão os códigos, que sabe aonde estão os valores, né? E Então, especialmente nesses 2 processos que você contou a história pra gente, quanto você acha que você conseguiu economizar tendo recolhido corretamente? olha, só no inventário eu acredito que eu economizei até mais de 12 meses, porque foi muito rápido. Assim, eu precisava que a decisão saísse antes do recesso. E aí, como a gente conseguiu recolher e fazer o peticionamento correto, indicando qual era o valor correto, conseguimos fazer o peticionamento inteligente, imediatamente a decisão que a gente precisava saiu. Saiu, assim, para te falar a verdade, dia 19 de dezembro. 19 de dezembro? Uau! Muito bom. Em cima do Em lance, cima. literalmente. E a gente precisava, porque o que acontece? No final de ano, a empresa ela tem que fazer várias. Assim, ela tem que prestar várias declarações de balancete, isso e aquilo. E o falecido era o administrador que fazia esse tipo de situação. E aí, as outras empresas ligadas a essa não queriam dar o andamento, nem podia, porque falavam, olha, não tem, a empresa está sem representante. Nossa. Precisa que a empresa tenha um representante imediatamente para poder fazer o que é necessário. Questão de token, essas coisas que a gente vive no dia a dia, né? Sim, com certeza. E aí, depois de tudo isso, eu quero que você me diga. Você acha que vale a pena? Valeu a pena o investimento no curso Valeu. de Top Juris? Valeu, e eu já fico até pensando, meu Deus, o que eu vou fazer depois? Porque muda todo ano. Depois você vai aproveitar uma incrível oferta para você continuar para Porque sempre. Igual você muda falou todo para mim, ano, meu continuar para Deus. sempre. Inclusive, eu estava contando antes de você entrar que eu já estou no processo de regravação do curso todo, com agora as custas de 2025. Porque a gente teve muita mudança, né? A gente, em 2025, a gente teve 3 tabelas de custas publicadas. 3 diferentes. E aí fica uma confusão. Eu tive que esperar sair a última tabela, que saiu agora 26 de março, para eu conseguir agora sim regravar tudo, né? Então, em breve já vai estar tudo lá disponível na plataforma para vocês. E porque para mim o mais importante é poder realmente oferecer para vocês um conteúdo que seja objetivo, claro e atualizado, né? Que vocês tenham ali a confiança de olhar e falar assim, ah, não, tá, isso aqui tá agora vigente e eu posso confiar, a Daphne está trazendo tudo para mim aqui, e é entregar mastigadinho mesmo para vocês, pegar na mão, para que vocês não tenham dúvida, porque de dúvida, né, basta já colocar tudo lá no site. Então, o que eu quero é desmistificar isso mesmo, trazer para vocês de um jeito muito simples e bem mastigado mesmo. Então, em Eu breve, gosto, tá? eu gosto muito do seu método e do método que você fala. Porque realmente, quando você entra, você vê que você faz exatamente isso. Você pega na mão e fala assim, ó, é aqui assim, aqui assim. Você de fato ensina dentro do curso como que faz. Entendeu? Ao ponto de realmente, todas as que eu fiz depois, só tive certificação de correto, 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 correto. Que maravilha! É muito bom isso, gente, muito bom. Fico muito feliz mesmo de te ver assim, tendo, né, esse resultado, né? Porque a gente vê o quanto isso é um problema. Mas, Edemila, infelizmente, o que eu percebo é que poucos são os advogados que ainda estão olhando para isso. É como o caso do seu colega. Mesmo você tendo dito para ele que isso ia ser importante, que ele tinha que olhar para isso, ele falou: ah, não, Edemila,
Não tem necessidade. Vamos fazer aqui, não precisa disso. Mas precisa, gente. Você não tem ideia do quanto no dia a dia isso traz de prejuízo para as partes. Isso traz de problemas para a sua ação que poderia ter ser resolvida em muito menos tempo. Quer ver? Vou te contar uma que foi recentíssima que passou por mim. Um processo que já estava tramitando há mais de 8 meses e ainda não tinha ido nem da primeira conclusão para o juiz. Nossa. Por quê? A parte que distribuiu a ação não recolheu nada. Não pediu gratuidade também. E era uma empresa, inclusive empresa grande, tá? Empresa aí de atuação nacional. Então, por óbvio que não era o caso mesmo de gratuidade. Aí foi intimado para recolher custas. Aí só nisso lá se vai alguns meses, né? Aí ele veio, recolheu qualquer valor, um valor completamente fora de lógica, ele não usou nem o modelo correto, usou um valor muito fora mesmo. Uhum. Aí foi feita a certificação e ele foi intimado para complementar. Ao invés dele complementar, ele entrou peticionando, dizendo que ele não devia aquilo, mas sem embasamento nenhum. Sem explicar. Sem explicar o porquê. Ele só não concordava. Ele falou assim, não, eu não concordo, porque meu cliente não vai pagar isso. Porque, gente, olha só, isso não existe em direito. Você pode não concordar com alguma coisa, mas você tem que ver a lei aplicável ali. Você tem que ver a regra aplicável. É o mesmo que você estar num jogo, num esporte, e você virar e falar assim: opa, não, eu não concordo com a regra. Aí você está jogando vôlei. Se eu não concordo com essa regra, não foi ponto, porque eu não concordo. Como assim você não concorda? Essa é a regra. Então, é importantíssimo, doutora que está ouvindo a gente, que você conheça a regra do jogo. Que quando você conhece a regra do jogo, você explora as regras a seu favor. Exatamente. E não você está ali deixando a vida correr, deixando o seu processo correr, e você é que fica sendo, você que fica ali à disposição daquelas regras. E não é o caso. Você pode dominar o assunto para você utilizar as regras a seu favor. Você está vendo aí a doutora Edemila contando o quanto ela deixou de pagar, o quanto ela economizou nas custas por conhecer o regramento. E ela utilizou isso como diferencial exatamente para que o cliente entenda o quanto o trabalho dela é valioso, o quanto o trabalho dela é diferenciado, é especial. Isso mesmo. Então, eu só te falo, e no seu escritório, o que é que mudou, né? Assim, na sua atuação em termos assim, pensando no resultado do escritório, o que é que isso mudou para você, o conhecimento das custas? Então, mudou porque a gente consegue hoje dizer para o cliente quanto ele vai gastar de fato de custas. Mudou porque a gente faz esse trabalho de olhar se o outro recolheu de fato o valor correto. E se ele não tiver recolhido, a gente aponta. A gente fala, ó, não está certo, esse valor não está correto. E o juiz acolhe, o juiz entende e vê que de fato ali tem um domínio. Isso trouxe celeridade para o processo, isso trouxe clareza para o juiz, para as partes, para os advogados e trouxe o domínio do processo. Porque, assim, a gente não dá sentença, né? A gente não decide, o advogado não decide, mas ele guia o processo. Exatamente. E você saber para onde você vai guiar o processo é fundamental na hora que vai sair uma decisão. Porque se você tiver guiado o processo da maneira que condiz, da maneira que melhor favorece o seu cliente, certamente você vai ter decisões melhores. Certamente, isso é perfeito, é perfeito. Porque, gente, é assim, a gente vê que todo o nosso sistema legislativo, né, de uma forma geral no Brasil, todas as leis elas têm muitas lacunas. Então, você entra com a interpretação jurídica, você entra, né? Lembra daquelas, né, gente? Vamos lembrando aqui, né, das nossas aulas de direito. A gente preenche essas lacunas com interpretação, com analogia, com a jurisprudência.
Então, você vai jogando luz naquilo que te favorece. Você vai preenchendo essas lacunas da forma que favorece o seu cliente, porque você vai encontrar certamente interpretação, analogia, jurisprudência, no sentido de que favoreça. E é exatamente isso que a doutora Edemila falou: é você saber conduzir. É você ir conduzindo o processo para que ele tenha aquele resultado que o seu cliente vá ser favorecido, Exatamente. né? E olha que interessante, você sabe que às vezes vira e mexe eu recebo comentários, né? E chega para mim muita gente que não é advogado, mas que tem processo, ou seja, as partes do processo, né? Porque o meu conteúdo tá no Instagram, tá no YouTube, tá liberado, qualquer um pode assistir. E aí já teve várias vezes dessas pessoas comentarem assim: ah, agora então eu vou fazer o seguinte, eu vou perguntar para o meu advogado, eu vou cobrar do meu advogado se ele está sabendo disso aqui que você está falando. Porque, gente, as pessoas estão super ligadas nisso. Informação é importante e informação te traz poder, te dá poder. E no nosso caso é substancial, porque se você tem a informação, se como advogado você tem a informação correta, a informação precisa, necessária para aquele processo, certamente você vai guiar o processo de uma maneira mais eficaz, mais rápida. E custos processuais é uma forma de guiar o processo também para que seja mais eficaz e mais rápido. Maravilha, é exatamente isso, exatamente isso. E todo cliente está preocupado, sim, que você torne o processo dele mais rápido e que você possa economizar para ele, né? Ele vai valorizar muito isso, vai valorizar muito. Não tem como, você não tem como a gente ignorar isso, né? Eu acho que é impossível ignorar que isso vai ser um diferencial, né, para a atuação do advogado. É um diferencial tanto para a atuação como para a cobrança de honorários. Porque você já consegue, por exemplo, quando foi certificado uma custa de 10 mil e quando eu analisei, olhei e vi que não era 10 mil, que era 2.600, nossa, imagina, o cliente já pensou assim, já economizei 7 mil reais. É isso. Então, você fazer isso num assunto que todo mundo faz igual, que todo mundo erra, que todo mundo paga mais, É um diferencial enorme, com certeza. é um diferencial enorme, com certeza. Edemila, eu só tenho a te agradecer, de verdade, te agradecer muito, tá? Por estar aqui comigo, por estar compartilhando com a gente toda a sua experiência. Eu fico muito feliz. E eu só queria, como assim, te fazer uma pergunta. Você indica o método Help Juris para outros colegas advogados? Indico muito, muito. Acho que é importantíssimo que a gente tenha o domínio dessas custas, ou que pelo menos a gente tenha alguém, quem tem equipe, que tenha alguém na equipe que tenha esse domínio, porque vai fazer com que o seu processo ande mais rápido, vai fazer com que você tenha decisões diferentes, apontando aquilo que a outra parte não fez. Quando a outra parte não fez o dever de casa, isso pode favorecer você também. Isso me favoreceu em algumas vezes. Eu já, só com o método Help Juris, já tive economias enormes em processos. E não só economia de tempo, como economia de dinheiro para o cliente. E a melhor coisa que o cliente acha é quando ele economiza dinheiro. Quando você fala para ele, olha, o valor aparentemente que você ia pagar era X, mas você vai pagar menos 3x, ele já fica super feliz. E isso, de fato, você encontra no método Help Juris. Ai, que bom, que alegria. Nossa, obrigada por essa indicação maravilhosa. Inclusive, eu quero aproveitar só para lembrar, tá, gente, que nós estamos com as vagas abertas. Essa é a primeira turma de 2025, Edemila, porque inclusive, né, demorei aí para conseguir abrir novamente as vagas do método Help Juris, mas estão abertas só até amanhã. Amanhã é o último dia, porque a gente já está fechando as vagas, estamos aí com as últimas vagas.
E se você quiser saber um pouco mais, de repente você está caindo aqui nesse vídeo, você não participou lá da imersão jurídica, tem uma live disponível para você, tanto aqui no Instagram como lá no YouTube também, que é por dentro do método Help Juris. Que aí eu te explico direitinho tudo como funciona. Lá a gente fala sobre valores, sobre formas de pagamento, para você ficar por dentro de tudo que está acontecendo, tá? E muito obrigada, então, Edemila, muito Obrigada obrigada você mesmo. também. Muito sucesso para você. Desejo tudo de Obrigada. melhor, que você tenha aí cada vez mais sucesso na sua carreira, tá? Obrigada para você também. Um beijo, gente. Obrigada pela presença de Tchau, todos. Tchau, tchau. tchau.